Voe como uma borboleta, pique como uma abelha. Essa é a frase que ficou marcada e retratava essa lenda aqui, essa lenda do boxe. Muhammad Ali, Cassius Clay, nascido em Louisville em 1942, uma cidade segregada, ou seja, lugar de preto e lugar de branco. Muhammad Ali ainda não era Muhammad Ali, ainda era somente Cassius Clay. Aos 12 anos, tendo a sua bicicleta roubada, ao falar com pessoas ao redor que a sua bicicleta havia sido roubada, perguntando orientações, as pessoas lhe dizem um local até ir, que lá encontrariam um policial. Chegando lá, estava Joe Martin. Só que esse policial estava de folga. E na folga o que ele fazia? Ele era treinador de boxe. Treinador de boxe. Ali, aos 12 anos, após ter sua bicicleta roubada, Ali tem seu primeiro encontro com o boxe. Ao falar que bateria, espancaria quem havia roubado a sua bicicleta, Joe não perde tempo e convida esse menino a treinar boxe, a conhecer um pouco o boxe. E ali Ali se apaixona pelo boxe. Ali, já com seus 12 anos, ele já começa a fazer suas lutas sendo amador. Aos 18 anos, ainda amador, Ali traz uma medalha de ouro olímpica buscada lá em Roma, em 1960. Aos 18 anos, ainda sendo amador, Ali traz a medalha de ouro no peito. Ao retornar, não tem mais como deixar esse menino, esse ainda um jovem com 18 anos, ser um amador. Ele já está com a medalha de ouro no peito. Então Ali se torna profissional. Só que essa medalha de ouro vem na categoria meio pesado. Já aos 18, já quando ele retorna e se torna profissional, ele já vai para o peso pesado. Ali foi campeão 3 vezes mundial do peso pesado. 1, 2, 3. Foram 3 vezes. A primeira foi em 1964. A primeira foi em 1964 com a Sonny Liston. Em 1964, Ali se torna campeão do peso pesado mundial. Em 1964, Ali, aqui de fato, ele começa a se chamar Ali. É difícil até chamá-lo de Cassius Clay, porque Muhammad Ali é o que ficou para a história. O Cassius fica esquecido, como de fato era o que ele queria. Porque a mudança de nome não tem somente a ver com a adesão à sua religião, Islã. Não, essa mudança de nome também queria mostrar para ele que ele havia deixado para trás uma ideia de submissão. Porque Clay era o sobrenome que o seu bisavô havia sido escravo, e era normal, à época, os donos, a família que era dono de escravos, colocaram o seu sobrenome para identificar aquela mercadoria. Mercadoria, né? É brincadeira. A gente não está nem longe disso, né? Nem tão longe assim. A gente está falando de 1960. Então, você vai botar mais uns 50 anos para trás, uns 100 anos para trás. Então, Cassius Clay decide deixar essa vida para trás. E aí, Elijah Muhammad lhe batiza como Muhammad Ali. Muhammad Ali quer dizer amado por Deus. Amado por Deus. Em 1964, após ele ser campeão mundial, aquela euforia toda, Ali se recusa a ir à guerra do Vietnã. Ele se recusa a se alistar. Ele se recusa a fazer parte disso. Ele usa a escusa de consciência, alegando que a sua religião não permitia. Ele diz que ele não tinha nada contra os Vietcongs. Ele não queria fazer parte disso.
Em 1970, 1967, tiram o título de Ali, afastam ele por 3 anos e meio, somente retornando ao boxe em 1970. Nesse intervalo, Ali faz palestras, viaja ao mundo fazendo palestras. Em 1970, ele retorna ao boxe. E as pessoas se perguntavam, tá, será que Ali é o Ali ainda? Será que a mudança de nome apagou o Cassius Clay, que era aquele lutador que todos nós vimos, admirávamos? E Muhammad vem. Muhammad Ali vem. Ele, em 1971, olha o showman que esse cara é. Business. Ele era impressionante. Ele fazia frases, poesias, ridicularizando seus adversários por 2 motivos. Primeiro, para chamar atenção para a luta. Ou seja, quanto mais ele fomentasse aquilo ali, mais pessoas iriam querer assistir, mais pessoas iriam pagar para ver de perto aquela luta. Durante suas lutas, várias pessoas tiveram, né? Vários famosos. Frank Sinatra assistiu diversas lutas de Muhammad Ali. E o segundo motivo era para abalar o psicológico do seu adversário. Para você ter uma ideia, em 1971, na primeira derrota de Muhammad Ali contra Joe Frazier, a luta, para você ter uma ideia, a luta ela ficou conhecida como a luta de 5 milhões de dólares. Durante o livro esse livro aqui é bom que você encontre algumas fotos, né? Aqui, seu pai, sua mãe, Odessa e Clay, Cassius, né? Então, aqui ele, em 1974, campeão mundial aos 22 anos, né? Aqui, Malcolm X. Aqui durante o livro você vai ver que eles racham. Né? Aqui você vai ver que é um Elijah Muhammad, o responsável pela religião islã lá nos Estados Unidos, à época, né? Então, e aqui você vai encontrar diversas fotos. É bem interessante o livro. Aqui era Ali, ele adorava fazer isso. Ele adorava conversar, brincar com as pessoas. Ele aqui, com seu Cadillac, um hobby que ele tinha. Teve diversos Cadillacs. Mas tem uma passagem aqui muito interessante, que é aqui, ó. Bom. Ali entrou dançando, como se para dizer ao mundo que ainda era forte, ainda era rápido, ainda não estava acabado. Abriu com uma esquerda que provocou um esguicho de sangue da boca de Frazier. Frazier martelou alguns golpes nas entranhas de Ali, deixando claro que ele também não estava acabado. E então agarrou Ali com um clinch. Se desatracaram e andaram em círculos. Frazier avançou, como se fizera durante toda a luta. Ali se afastou. Frazier recuou o braço esquerdo, recuou até o limite, como se ele diria mais tarde, até os campos quentes de nabo da Carolina do Sul, até os dias de sua infância de pobreza e ódio. E soltou com um gancho de esquerda. O suor espirrou da cabeça de Ali com o impacto causado pelo soco. A cabeça de Ali saltou. Seus olhos se fecharam, a boca se abriu, as pernas dobraram. Costas e cotovelos se chocaram contra o chão. A cabeça repicando no estrado, pernas se agitando no ar. Incrivelmente, no entanto, Ali se levantou. Ele se levantou no mesmo instante que o corpo tocou a lona. Ele se levantou, retomou a luta. Mais tarde, Angelo Dudé, que era o treinador à época, diria que Ali estava inconsciente enquanto caía e recuperou a consciência quando seu traseiro atingiu o chão. Era exatamente isso que parecia. Quando Frazier atingiu Ali com um gancho de esquerda, o golpe sacudiu o cérebro de Ali, fazendo com que as células se esticassem e rasgassem.
interrompendo temporariamente a comunicação e a função celular. Ganchos causam mais danos ao tecido cerebral do que os demais golpes. Por quê? Quando o soco vem em linha reta em direção à face, o pescoço ajuda a absorver o impacto, mas quando o soco vem de lado, a cabeça gira e sacode. O pescoço oferece menos ajuda para amortecer a força e o cérebro inteiro treme como gelatina. Durante o livro você vai... Essas partes são muito maneiras do livro porque ele vai, né, destrinchando a luta para você. E você vai... É como se você estivesse lá assistindo, né? Round a round. Mas essa foi a luta que o Muhammad perde. Teve 3 lutas contra Frazier. Ele perde essa e as outras 2 ele ganha. Então, no melhor de 3, Ali foi o melhor, né? Ali ganha o próximo título, recupera o título que lhe foi tirado, porque o primeiro título que ele ganha lá em 1964, ele não perdeu. Tiraram dele. Ele recupera esse título em 1974 contra George Foreman. Em 1978, ele ganha o seu terceiro título. Isso porque em 1978, contra esse mesmo lutador, o Leon Spinks, ele perde essa luta em fevereiro, início do ano de 1978, e 7 meses depois ele recupera o título. Então Ali foi campeão mundial por 3 vezes, peso pesado. Ali teve 4 esposas, Sons, Belinda, Verônica e Lonnie Williams. Essa foi a última e a que permaneceu com ele até a sua morte, em 2016. Ali foi campeão mundial 3 vezes, mas Ali fez muito mais do que isso. Ali mudou a forma de transmissão da televisão. Ali teve a sua luta, uma de suas lutas, transmitida via satélite. Isso mudou completamente o rumo da história televisiva. Foi Ali. Ali também já recebeu, pelo menos a promessa, de 8 milhões de dólares por uma luta. Recebeu 6 milhões e pouco. No livro fica claro isso. Tomou uma volta. Mas você tem noção que à época o esporte mais bem pago à época era o beisebol. E Ali conseguia numa luta ganhar mais do que toda a liga de beisebol que o melhor jogador poderia ganhar. Ele conseguia numa luta. Teve luta que ele ganhou 2 milhões e meio, 3 milhões, 8 milhões como essa. Aqui no livro você vai encontrar as lutas, né? E as lutas eram interessantes porque Ali se tornou um monstro. Então ele viajou o mundo lutando. As lutas, tinha a luta dele que foi no Congo, tinha a luta dele que foi nas Filipinas. Então Ali se tornou esse monstro. Mas ele foi não só um monstro no boxe, ele foi um monstro também no business. Ele foi um monstro também, né, socialmente para as pessoas. Ali carregava a multidão onde ia, né? Ali estava sempre cercado por pessoas. Ali tinha uma confiança inabalável em si mesmo. Só que ao longo do tempo, Ali ele faz uma mudança no seu estilo. Ele percebe que o tempo está jogando contra ele.
Enquanto ele utilizava, quando novo, ele utilizava seu jogo de pernas, seu movimento rápido, ágil, ele percebe que ele já não tem esse fôlego todo. Então ele adota uma postura de rope-a-dope. Eu acho que é isso que se fala. E qual era essa estratégia? Era levar pancada. Pancada, pancada. Quanto mais ele apanhasse, para ele era melhor. Então, até em seus treinos, ele levava muita porrada. Ele fazia com que os lutadores que fossem treinar com ele se encostava nas cordas, agachava e deixava os outros baterem. E ele levou muito, muito soco, muito soco. E essa foi a estratégia que o levou, né, posteriormente, a conseguir o seu terceiro título de campeão mundial. Né? Mas isso tem um preço. Em 1981, quando ele de fato se aposenta, que do livro aqui você vai encontrar também que ele já tinha se aposentado mais 10 vezes, mas não conseguia viver longe do boxe. Em 1981, quando ele se aposenta, 3 anos depois, ele é diagnosticado com mal de Parkinson. E aí ele leva essa doença aí até 2016, quando, infelizmente, há o seu óbito. Então, Ali é essa lenda do boxe aqui, ó. É um livro incrível, é um calhamaço, tá? Um calhamaço. Não sei se você vai ter essa disposição para lê-lo. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar aí embaixo o link, se você quiser adquirir o livro. Mas o filme que hoje que eu vou falar para vocês é que eu não tenho como falar outro. É Ali. Estrelado por Will Smith. É um pouco antigo, é de 2001, né? Mas é um bom filme, vai retratar bastante a vida de Muhammad Ali, de Cassius Clay. Ele teve 9 filhos, 6, né, geneticamente, e 3 foram adotados. E Ali era um mulherengo danado. Bom, isso daqui só para ficar registrado, porque senão de repente ele vai ficar chateado comigo se eu não falasse isso. Mas o que eu tenho para trazer de Ali para vocês é isso daqui. Um lutador extraordinário, um cara que ele conseguiu o que ele queria do boxe: fama, dinheiro e poder. Para um preto, nascido em 1942, numa cidade segregada. Esse é o cara. Então assista o filme. Curta, comenta, compartilha. Bota aí embaixo nos comentários aí qual a biografia que você quer que eu leia, que eu trago aqui para vocês. Tá bom? Até a próxima.